Bom dia, povo querido, graça e paz. Enquanto a gente cantava agora com a igreja, eu fico pensando como que algumas pessoas Senhor, em nome de Jesus, apresentamos a vida do teu filho agora. Envolva ele, Senhor, com sua bondade e o seu poder. Confiamos, ó Deus, agora o teu filho, ó Deus, para que o teu Espírito esteja cuidando, Senhor. Nós descansamos no teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 4, versículos 2 ao 6. Colossenses 4, 2 ao 6. Dando sequência à nossa série, diz aqui a palavra do Senhor: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Fé, todos temos. Alguns têm aquela fé por conveniência. É aquela que a gente tem quando traz alguma vantagem. Aquela que atende aos nossos anseios, que está de acordo com os nossos próprios sonhos, que favorece os nossos projetos pessoais. É uma fé que tudo bem quando ela não atrapalha, né, a nossa vida, quando não incomoda. A fé que o apóstolo Paulo demonstra aqui, aquela que ele apresenta através da sua própria vida, nada tinha de conveniente. Pelo contrário, por causa da sua fé, ele estava sofrendo o encarceramento. E esse Paulo era um homem de oração, como poucos. Mesmo quando Deus não poupava dos maiores sofrimentos. A gente sabe que apesar dele orar muito, ele enfrentou naufrágios, açoites, injustiça, difamações. E agora, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. E por que Paulo continuava orando, se aparentemente a oração não estava tendo efeito nenhum? A vida dele, a gente não pode chamar de uma vida boa. Ninguém ora para ter esse tipo de experiência. Paulo continuava orando porque a oração não se presta a controlar Deus. Não é para isso que o crente ora. Não é para convencer Deus a fazer a vida sorrir para nós. Oração não tem como agenda
e prioridades, satisfazer o desejo e os sonhos do crente. Não é para isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou na sua vida de uma forma muito dramática. Na hora mais escura, antes da crucificação, lá em Mateus 26, 39, olha lá o que acontece. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O Senhor praticando aquilo que ele anteriormente havia ensinado, lá no seu Sermão do Monte, em Mateus 6, 9 e 10. Jesus ensina que quando nós oramos, deve encabeçar a nossa oração o quê? A vontade de Deus. A gente ora acima de tudo para que a vontade de Deus se estabeleça. E a gente sabe que a nossa vontade conflita com a de Deus tantas vezes. Somente o homem e a mulher de Deus que ora vai fazer a vontade do Senhor prevalecer sobre a própria vontade. Não é isso que ele ensina? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a vontade de quem? Tua vontade. Assim na terra como nos céus. Assim, mesmo preso, solitário, isolado do cotidiano da igreja, impedido de liderar aqueles que ele havia alcançado com o Evangelho, vivendo numa condição que em nada se assemelha àquilo que no imaginário popular a gente chama de vida abençoada. Até mesmo o crente, quando fala vida abençoada, parece o quê? Saúde. E de fato é. Dinheiro de preferência sobrando. Harmonia nas relações familiares. Tudo isso faz parte, mas não é toda a bênção. Ela transcende muito a isso. Então Paulo, ele seguia orando, acreditando na importância da oração e encorajando, inclusive, para que os crentes colossenses orassem. E não apenas orassem, mas se dedicassem nesse sagrado encargo, nessa sagrada disciplina chamada oração. Porque sem oração a nossa fé se apaga, irmãos. Não tem como sustentar a fé. Principalmente quando ventos contrários sopram, se não tivermos uma vida de oração. E sabemos que a de Paulo nunca se extinguiu, né? Então, dedicação na oração é o que ele pede aqui. Tem a ver com comprometimento, com entrega, persistência, foco. E não é fácil. Quando Paulo estava escrevendo esta carta, a única coisa que ele podia vislumbrar era aquela parede nua, fria, escura, da prisão. Quando eu estive em Jerusalém, eu não sei se era dessa, eu estive na última prisão que Paulo esteve. Você desce por um buraco e não tem absolutamente nada. Nem lamparina, não tem nada. É um buraco escuro. Estava iluminado porque a gente foi visitar. Era o cenário que ele tinha. Ele só tinha isso. Mas não era impedimento para ele seguir crendo e orando. Porque os obstáculos serão muitos. Por isso que ele fala, dediquem-se. Tudo vai convergir para que a gente deixe de orar. Tem muitas distrações nesse mundo. O tempo sempre falta. Todo mundo que não ora fala, não, eu estou sem tempo. A motivação falta. Os resultados imediatos não são regras, não é? Quantos aqui, toda vez que ora, já acontece no momento seguinte? Isso é muito raro. Versículo 3. Ele fala assim, olha, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ele pede orações. Paulo nunca se achou
o super crente, que podia prescindir da oração da igreja. Ele fala, não, ore por mim. Olha só a importância da oração. Para que Deus abrisse uma porta. Essa porta não há consenso dos estudiosos, pode ser num sentido figurado, né? Como a gente costuma usar, né? Essa porta de oportunidade, para que ele pudesse proclamar o mistério de Cristo, o próprio Evangelho. Não é isso que ele queria. Porque ele pede para que Deus abra a porta. Porque quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. As nossas vidas estão nas mãos daquele que tem a chave. Descanse nessa verdade. Se a porta está fechada, não é para você. Amém? Mas se tem porta para você, não há quem possa. Não é professor da faculdade, não é o seu chefe, não é o político poderoso, não é nada disso. Se ele abriu, ninguém vai fechar. Agora, essa porta que ele está pedindo para Deus abrir, podia também ser, por que não, uma porta literal, porque ele estava preso, né? Se ele fosse liberto da prisão, ele teria muito mais possibilidades de fazer o evangelho avançar. Agora, me chama a atenção que se você ler essa carta aos Colossenses, em momento algum ele lamenta o fato de estar preso. Ele não questiona Deus. Ele sequer fala que está sofrendo para que a igreja fique com dó, né? Vá lá visitá-lo, quem sabe mandar uma oferta, orar com mais fervor, nada disso. É uma simples nota, como se fosse quase uma nota de rodapé, pelo qual estou preso. É tudo que ele escreve sobre a sua situação. Por que essa aparente indiferença de Paulo em relação a essa condição terrível? Porque o final do aprisionamento seria a morte dele. Qual era o segredo de Paulo para encarar a sua prisão com tamanha serenidade? Paulo não estava deprimido, não estava assim ativamente buscando a sua liberdade, pedindo para que as igrejas que ele fundou, que ele plantou, fizessem jejum, correntes de oração, como é tão comum hoje em dia. Não que isso seja errado. Às vezes o que me chama a mim, atenção quando eu leio, é aquilo que não está diretamente declarado. Fico pensando que verdades profundas estão por trás dessa simples declaração e nenhum comentário nele, pelo qual estou preso. Veja bem, como povo de Deus, nós nutrimos muitas expectativas. Se tem um povo que nutre expectativas, somos nós. Porque a Bíblia nos dá margem para isso. Porque a gente vê nas Escrituras promessas maravilhosas da parte de Deus. Garantias que o povo de Deus tem. E você não precisa reivindicar. Percebe? Se Deus prometeu, a gente precisa reivindicar essa promessa, como se Deus tivesse esquecido, né? Deus tivesse mudado. Não precisa. Então a gente tem garantias maravilhosas. Sem falar de que nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que a gente está do lado mais forte, do lado vencedor, né? O Todo-Poderoso está do nosso lado. Agora, somada às expectativas naturais que a gente extrai das Escrituras, derivada das Escrituras Sagradas, nós também temos as nossas próprias fantasias e desejos, que muitas vezes estão divorciadas das verdades das Escrituras Sagradas. E isso, inevitavelmente, vai nos levar a quebrar a cara. Sempre foi assim. Quando a gente nutre expectativas divorciadas da Escritura, não vai dar certo.
Gênesis capítulo 4 é o primeiro que a gente vê. Tem uma série na Bíblia. Versículo 3 em diante, olha lá. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nesse texto, a pergunta que muitas vezes surge é por que Deus não aceitou? Qual que era o problema da oferta? É porque tinha sangue, não tinha sangue? Veja bem, a oferta ela é secundária, né? O ofertante, ele é fundamental aqui. E a Bíblia deixa claro, antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, diz o texto aqui no versículo 5, mas Deus não aceitou Caim. A pessoa de Caim foi reprovada. Logo, a sua oferta também seria reprovada. Caim não agiu da maneira certa, por isso não foi aceito por Deus. A gente não pode chegar de qualquer jeito e achar que Deus vai aceitar. Viver de qualquer jeito e nutrir expectativas que não podem ser nutridas. Agora, quando a gente faz alguma coisa errada e Deus rejeita, é lógico, qualquer crente que tem um mínimo de miolo acha natural, né? Deus tira a bênção da sua vida porque você andou de maneira torta, é natural. Na verdade, a gente até espera isso. Agora, e quando você vive de maneira séria, fazendo a vontade de Deus? Você que trabalha é um trabalhador, sim, zeloso. Quando as pessoas roubam, mentem, fazem coisas erradas, você segue na linha. Você é um excelente marido, uma excelente esposa. Você serve o Senhor na igreja. Você é responsável no trato com o dinheiro. É alguém que não desperdiça, é fiel no dízimo, oferta para missões, ainda faz caridade. Você é alguém que evangeliza, leva pessoas para Cristo. Se você faz isso, eu sei que muitos aqui fazem isso, o que é que naturalmente você espera? Qual é a tua expectativa? É de ser abençoado, sim ou não? Sim. Podemos esperar bênçãos de Deus, sim ou não? Sim. Agora, nós não podemos escolher como se dará isso. Como Deus vai atender? Quando Ele vai atender? As maneiras. Porque os desígnios do Senhor são misteriosos. Essa semana a gente teve uma experiência muito peculiar no acampamento Shalom. Foi uma semana de crianças, 7 a 12 anos de idade. Na quarta-feira, depois de um dia cheio, as crianças se divertindo, tivemos o culto à noite. E na sequência, a Xie, que era palestrante da semana, ia pregar para as crianças. Certamente ela, durante meses, ela preparou, ela orou, preparou o seu coração, não apenas o texto. Era de se esperar, né? O que ela esperava? Que Deus fizesse um milagre e as crianças ficassem atentas, porque o dia inteiro brincando não é fácil, né? Aguentar o sono. E que fosse um momento assim muito especial e tudo que ela preparou ela pudesse entregar. Era a expectativa. Mas então ela pega o microfone e foi mais ou menos assim, porque eu estava lá presente, intercedendo no fundo, o salão cheio de criança e os monitores.
ela fala assim, os monitores fiquem de pé. Os monitores ficaram de pé. As crianças todas ali presentes. Então agora você pode chegar diante do seu acampante, se quiser dar um abraço, se quiser orar. Ela mal falou essa frase e a gente começou a ouvir soluços entre as crianças, meninos e meninas. Começou a pipocar em todo canto ali. A gente nunca viu crianças foram tomadas da presença de Deus e começaram a chorar. Eu marquei no relógio. A hora que eu vi, já tinha dado 25 minutos de crianças chorando, quebrantadas. Algumas orando espontaneamente pelo coleguinha do lado. O que foi aquilo? Nada planejado, né? A coisa escapou do nosso controle. Essa é a verdade, escapou. Depois a Chia confidenciou. Ela estava lá na frente só orando assim, Jesus, o que eu faço agora? Né? O que eu falo agora? Ainda bem que ela teve discernimento e ela não falou, porque Deus já estava falando diretamente àquelas crianças. E isso é uma coisa boa da oração. Quando a gente ora, a gente entra numa dimensão espiritual onde o controle total é de Deus. E é tão bom quando a gente perde o controle e o Espírito Santo toma o controle. Que coisa bonita. O melhor preparo da Chia não chegaria aos pés daquilo que o Espírito Santo fez diretamente no coração daquelas crianças. Paulo dedicou a totalidade do seu tempo, usou todos os recursos que ele tinha. Ele trabalhou sacrificialmente pela expansão da igreja de Jesus Cristo. Eu pergunto, ele agradou a Deus? Sim. Foi abençoado por Deus? Sim. Viveu apenas situações agradáveis e satisfatórias? Não. Olha só, irmãos, que coisa. E, apesar disso, ele não se revoltou, ele não questionou Deus. Como é muito comum eu ouvir de crentes. Ficam revoltados. Primeiro apresentam um currículo diante de Deus. Senhor, eu sou teu servo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, e eu. Depois de falar um monte de eu, então por que, Deus, isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz, Senhor? Mostra para mim. É como Jó fala, né? Se eu tivesse a possibilidade de estar diante do meu inquiridor, eu ia questioná-lo. Onde foi que eu errei? Cadê a tua fidelidade, Senhor? Paulo não faz nada disso. Muito menos entra numa depressão. Porque Paulo, ele tinha aquilo que a gente chama de perspectiva bíblica, cristã do sofrimento. Não qualquer sofrimento, mas aquele tipo de sofrimento resultante da fidelidade direta a Jesus Cristo. Eu já vi crentes tristes na hora do sofrimento, mas uma tristeza que eu achei muito interessante. Pastor, eu não estou preocupado comigo, eu continuo crendo e amando a Deus. Mas os meus parentes estão jogando na cara. Para que esse Deus? De que adianta você seguir a Jesus? Olha só a vida que você está tendo, olha esse sofrimento todo. Eu sei que Deus estava tratando, né, com essa irmã. Então eu não falei nada, porque ela falou assim, não, eu estou bem com Deus. Eu fico preocupado, no caso dela, com a reputação de Deus. Mas com a reputação dele, ele cuida. Não se preocupe, né? Cuide você de honrar a Deus através da sua vida. Por isso, essa naturalidade com respeito à sua própria prisão. Vamos dar uma corrida na Bíblia sobre uma visão bíblica do sofrimento cristão. Mateus capítulo 5, palavras de Jesus, presta atenção. Se você é um crente fiel, presta atenção, porque ou você está sofrendo hoje por ser crente, ou amanhã você sofrerá.
Então você já fica preparado. Versículo 10: bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados, felizes, abençoados, diz o Senhor, quando você sofre por causa de Jesus. Já pensou? Note que o Senhor não diz quando, ele diz quando forem perseguidos, e não se. Porque cedo ou tarde, todo crente é perseguido por ser crente. Faz parte do roteiro da vida cristã, não é um acidente de percurso, né? E era mesmo de se esperar. Porque uma vez que a gente sabe que viver da maneira como Jesus pede que a gente viva, é viver na contramão do mundo. O mundo está totalmente contrário. Nós temos que ser pacificadores, o mundo é violento. Nós temos que ser generosos, o mundo é egoísta. Nós temos que ser santos. E o mundo está mergulhado numa sensualidade terrível. Nós devemos ser mansos e humildes. O mundo é cheio de orgulhoso, é cheio de orgulho e avareza. Nós seremos perseguidos. Muitas vezes vamos ser chamados de tontos, de fracos, de uma série de adjetivos, justamente por vivermos como o Senhor espera que a gente viva. Eu lembro que quando eu era criança no acampamento, o monitor do meu quarto, eu não lembro qual deles, falava assim, esse negócio de ser crente, era quarto só de menino, então a gente gostava. Não sei como é que é a versão feminina, tá? Esse negócio de ser crente é coisa para macho. É só macho que consegue ser crente. Porque você tem que ser macho de alguém pegar e te ofender e você não dá um murro na cara do outro. Tá, murro qualquer um dá. A gente tem um campeão de jiu-jitsu. Ele tem que ser macho, porque ele pode. Né? Para quem não sabe, esse menino aqui é campeão de jiu-jitsu. O tio dele é fera nos Estados Unidos. Então ele tem todas as condições de subir. Mas o Espírito Santo vai segurar. Ele vai ser um macho de Jesus. Amém, filho? É isso aí. Atos 5:41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome. Que coisa! Eles sofreram chibatas, foram humilhados e acharam o máximo. Para eles era um selo de qualidade. Falou, esse aqui é crente raiz. Né? E eu falei assim, puxa Jesus, que coisa boa. Que privilégio. O problema é que a gente tem que saber escolher a plateia que a gente quer agradar. Quando a gente se sente muito humilhado, fala assim, eu não levo desaforo para casa, o que você está pensando? Você está pensando nessa plateia. Nas pessoas, comedores de feijão. Mas a gente tem um na plateia. Aquele que está sentado no trono. Nessa hora, a gente com olhos da fé, temos que olhar e ver o Senhor ali aprovando. Que coisa linda. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não olhou para a multidão. Ele viu Jesus de pé ao lado do Pai. Que coisa fantástica, irmãos. A Bíblia fala muito de Deus assentado, assentado, assentado. E Ele está sentado no seu trono. Mas é curioso. Naquele momento, no único momento que a gente vê, o Senhor Jesus contemplando um dos seus, sofrendo martírio, Ele estava de pé. Ele estava intercedendo. Ele estava recebendo. Sabe quando o seu time vai fazer gol, você não consegue ficar sentado no sofá, você fica de pé torcendo? Eu imagino o Senhor Jesus ao lado do trono, olhando a sua vida, intercedendo por você, aceitando o seu sacrifício, porque Ele é digno, amém? 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão promessa de Deus para você. Você gosta de promessa de Deus ou não? Gosta, amém? Fala para a pessoa que está do outro lado, seu crente. Fala para ele, seu crente. Você
será perseguido. Se você é crente, vai ser. Não precisa nem falar amém, nem falar tomo posse. Isso vai acontecer. E Paulo escreve isso com conhecimento de causa. Lembre-se, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele estava no fim da sua vida. Ele tinha experimentado todo tipo de sofrimento por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo. E agora ele estava em Roma. Breve, ele enfrentaria uma das maneiras mais dramáticas e também honrosas de se concluir a carreira cristã: martírio. Ele ia ser executado pelo nobre crime de ser um fiel seguidor de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 em diante. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O sofrimento do crente é um prelúdio da glória a ser revelada no futuro. Mas, já no presente, o crente que sofre por causa de Cristo tem sobre a sua vida o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que coisa fabulosa. Eu acredito que isso explica, sabe, a fala de uma família de crentes, lá da janela 1040, aquele lugar pouco alcançado, dominado pelo islamismo. O filho dessa família morreu na mão dos radicais islâmicos. E apesar da tristeza natural, da saudade, uma mãe que enterra um filho sabe a dor que é. Mas olha o que saiu da boca dessa mãe. A nossa família tem a honra de ter um mártir. Como que uma mãe consegue falar isso? A não ser que esteja sobre ela o Espírito da glória de Deus. A nossa família teve a honra de ter um mártir. Eles ostentavam aquilo como um motivo de orgulho. Paulo tinha essa compreensão toda. Fica explicado, então, a naturalidade com que ele trata a sua prisão, sabe, a ausência de qualquer ressentimento. Versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Os de fora, ele está falando daqueles que não são crentes no Senhor Jesus ainda. Esses, a gente não tem que ser sábio no trato com eles. Teve um tempo que os evangélicos se isolavam. Falaram assim, eu não posso me envolver com as pessoas do mundo. Não, desde o início não era esse o plano. A gente precisa se envolver, mas com sabedoria, né? Agir com prudência. E alcançar essa turma, ter um agir respeitoso. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Que oportunidades são essas? De transmitir a fé. O contexto é esse, de evangelizar. Aproveite. Tem gente que é muito bom para aproveitar a oportunidade de fazer negócio. Tino comercial, excelente, ótimo. Mas o crente, ele tem que ficar atento para as oportunidades, os ganchos que Deus dá para a gente pregar o evangelho. Essa é a nossa missão, o que Jesus confiou para nós. Todo o tempo. Eu tinha um diácono, braço direito, lá em Cuiabá.
Ele foi jagunço, matou muita gente. Ele sabe que a mão dele era manchada de sangue. Mas ele não conhecia o Senhor e ele se converteu. Deixou de ser jagunço, ele virou barbeiro. E era evangelista. Né? Olha só que profissão maravilhosa. Quando você está fazendo a barba, entendeu? Vai falando de Jesus. Aí para. Fala assim, você quer Jesus? Tá aí a dica, Jefferson. Aproveite, a gente está brincando, mas aproveite a oportunidade, né? Trate com tato. Eu tinha uma senhora na igreja, uma nordestina, grandona, amava Jesus, mas é zero de sabedoria. Chegava a visita, eu corria perto da visita, porque se ela chegasse antes, ela colocava a pessoa na boca do inferno. Porque começava a falar assim, você sabia que sem Jesus você vai para o inferno? Eu falei assim, gente, isso não tem sabedoria. Não é assim que a gente deve lidar com os que são de fora. Nós devemos aproveitar as oportunidades e a principal ponte, eu acredito, para a gente levar a Jesus para as pessoas é através da prática de boas obras. Né? Comunique amor. Procure descobrir o que a pessoa está necessitada, quais são as suas carências. Primeiro, mostre amor. E depois você fale desse amor. Ele vai ser mais crível. Né? Primeiro, reflita Jesus Cristo. Depois fale sobre Jesus Cristo. Aproveite as oportunidades, seja sábio. E o versículo 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Sejam agradáveis no falar. O objetivo, na versão, a mensagem de Eugene Peterson, esse mesmo versículo está assim, olha. Sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não derrotar a pessoa num debate. Eu tinha esse jeito de evangelizar. Todo mundo aqui já recebeu visita das testemunhas de Jeová. Quem aqui nunca recebeu visita das testemunhas de Jeová? Geralmente eles vêm na hora do almoço, não é? Na hora mais ocupada eles chegam. E eu já era pastor. Aliás, eu estava no último ano, era seminarista, morava em Santo André. E eu costumava destruir, sabe, no argumento, fazer debate. Eu destruía testemunho de Jeová. Né? A gente estudava. Mateus, então, de costas, né, Mateus? Você consegue destruir. Consegue, sim. O crente que estuda consegue. Só que o que acontecia? Eu ganhava no debate, mas eu perdia a pessoa. Até que o meu professor de grego no seminário, um ex-testemunha de Jeová, ele me ensinou, falou assim, não é assim que ganha. Né? Você tem que ganhar com a graça. Sabe que os testemunhos de Jeová não conhecem a graça de Deus. Pode conhecer a palavra, mas eles não entendem. É algo estranho para eles. Ele falou assim, Joel, apresente a graça de Deus. Apresente a graça de Deus. Né? Não ganhe no discurso, ganhe o coração deles. Durante quase um ano, em Santo André, toda semana eles vinham na minha casa. Eu morava do lado da igreja. Eles sabiam quem eu era, mas vinham dar estudo. Com toda boa intenção. Um ano inteiro. Eu apresentava a graça. Eles falavam, essa aqui é a tática, quem quiser fazer estudo com eles, ele fala, 1 hora, é 1 hora, eles não é igual crente. Né? O pastor fala assim, estou terminando, fala mais 15 minutos. Eles não são igual esses pastores sem noção. Pode ver que eu nunca falo que estou terminando, né? Eu não falo para não correr esse risco. Quando faltava 3 minutos, eu falava assim, eu tenho uma pergunta. Aí eu aproveitava e eu falava o restinho daquela 1 hora, eles tinham que calar a boca, porque eles respeitavam. E deixava aquela minhoca na cabeça deles, sabe? Eu apresentava perguntas importantes, questões sobre o amor de Deus. Só que, infelizmente, eu fui nomeado depois para Cuiabá, interrompeu, não sei, mas a palavra foi lançada, né? A semente e a oração em cima. Palavras, seja sempre agradável, temperada com sal. Temperada com sal. Considerando essa carta aqui,
Paulo, ele tinha um desejo muito grande, é de pregar o evangelho, e principalmente onde ele não foi pregado ainda. Ele gostava de desbravar campos. Só que Deus permitiu que ele fosse preso, e ele estava preso. Numa outra carta, ele fala uma frase muito curiosa. Ele falou assim: sou prisioneiro de Cristo. César me colocou aqui, mas não sem autorização dele. A chave está na mão dele. Então, é um bom jeito da gente enxergar. Se eu estiver no leito da enfermidade, o Senhor permitiu. Né? A situação pior que eu estou passando, o Senhor permitiu. Mas, enfim, Paulo, ele queria ir para o campo. Ele queria pregar, mas ele não podia, ele estava preso. Então, ele escreve essa carta. Ele estava dando direção, doutrina, instrução segura para a igreja de Colossos. Eu acredito que Paulo, nem nos seus maiores sonhos, ele imaginava que aquela cartinha escrita naquele buraco no fim do mundo, quando ele achava que ele estava sozinho, fosse alcançar bilhões de crentes no mundo inteiro. Que essa carta, tão simples, ela fosse alcançar depois de 2000 anos, ela continua vigorando e impressa em milhões e milhões de exemplares. Ele queria pregar o evangelho, mas naquele momento, Deus queria o quê? Que ele edificasse a igreja, que ele instruísse a igreja, que fortalecesse a igreja com uma doutrina sólida. As circunstâncias, meus amados irmãos, podem te impedir de fazer aquilo que você quer fazer. Pode ou não pode? Pode. Paulo queria pregar, não podia. Mas essas mesmas circunstâncias, seja ela qual for, não pode impedir de você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se você se sujeitar a isso. Todas as circunstâncias, o crente ele pode fazer alguma coisa, mesmo preso. Paulo mostra isso. Ele escreveu e está nos abençoando hoje. Se algo de fato não pode ser feito, então não é para ser feito. Mas se algo não pode ser feito, aquilo que você quer, outra coisa pode ser feita. A questão é o quê? Nós não podemos ficar apegados demais à nossa própria agenda. E ficar clamando a Deus por uma agenda que não é a dele. Paulo disse: estou preso, ok. Então, alguma outra coisa eu posso fazer. Paulo resolveu escrever essa carta e nos abençoar nesse dia. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Apresente agora a sua vida para o dono das chaves. Peça ao Senhor que Ele te dê discernimento, olhos espirituais para entender quais são as oportunidades que Ele está te dando. E então mergulha de cabeça nisso. Talvez Deus tenha coisas novas. E a gente fica insistindo em coisas velhas. A agenda de Deus não pode coincidir com a sua agenda muitas vezes. Quanto antes a gente abrir mão da nossa agenda, antes poderemos experimentar algo novo e surpreendente. Deus vai te dar oportunidades para pregar o Evangelho, a começar daqueles que são tão preciosos para você. Porque há pais, há mães, há filhos, há irmãos, há amigos queridos, há gente que trabalha na sua repartição, que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Que Deus unja os teus lábios
para que saiam palavras sábias, temperadas com sal, palavras carregadas de poder e amor. Que a salvação alcance esses seus, em nome de Jesus. Você tem orado por esse, seja você mesmo um instrumento de Deus para isso. Pai Santo e bendito, nessa manhã, o Senhor sabe, aqueles de nós que têm vivido ventos contrários, alguns perseguições declaradas, por serem fiéis a Jesus Cristo, por ousar crer, obedecer, pregar o Evangelho. Alguns, Senhor, estão em situações desfavoráveis, não satisfatórias. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar a vida, a mudar a lente através da qual nós enxergamos aquilo que acontece conosco, para que a vida seja menos escura, mas a gente possa enxergar como Paulo enxergava, como Estevão enxergava, como aquela mãe que enterrou o filho enxergava. O Senhor reina, a esperança. Abençoa o teu povo, fortaleça mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.